Segundo uma nota do governo de Benguela, o aumento súbito do caudal rompeu o dique de proteção da margem esquerda no bairro das Bimbas, originando um fluxo descontrolado de água que atingiu zonas residenciais e agrícolas. Várias residências ficaram inundadas, haveres perdidos e famílias obrigadas a abandonar as suas residências durante o dia. Relatos davam conta de que várias pessoas foram obrigadas a procurar refúgio nos tetos das casas para escapar da fúria das águas. Os bairros da Calumanga, Massangarala, Cotel e Santa Teresa estão entre os mais afetados. Há também o registro de áreas de cultivo e fazendas adjacentes afetadas pelas inundações. As crianças estão aí, os mais velhos, as motas, até as motas. Não tem corrente, muito corrente mesmo. Algumas pessoas já estão a boiar em cima da água, algumas pessoas estão a ser socorridas. Eu meço 1 metro e 70 centímetros, a água me passou. O governador provincial de Benguela esteve já no terreno a coordenar as ações de resgate da população, acompanhado pelas equipas de proteção civil e bombeiros, Polícia Nacional e da Marinha de Guerra angolana. Da capital do país veio também um reforço em meios para o resgate da população. O objetivo é resgatar até a última pessoa. Está a chover torrencialmente em muitas regiões do interior da província e isso naturalmente fez com que o leito do rio Cavaco tivesse subido e tivesse havido um transbordamento da água causando inundações severas que estamos a verificar em vários bairros aqui de Benguela. Portanto, é uma situação dramática, muito difícil, porque temos casas inundadas, destruídas, populações desalojadas, e isso é terrível. Portanto, temos aqui então dois problemas. Temos um problema social, temos que salvar as pessoas, fazer com que elas possam ser transferidas para sítios seguros, o que estamos a fazer. Esta é uma operação que está a envolver as Forças Armadas, mais concretamente a Marinha, está a envolver os serviços de proteção civil e bombeiros, a própria polícia em geral e toda a sociedade está aqui mobilizada para salvar vidas. Depois tem o problema técnico. O problema técnico é de encontrar o local onde está a existir esse transbordamento da água, a origem da inundação, que é um trabalho que também já está em curso. Estão equipas no terreno, já identificaram o local, estão no terreno a trabalhar para que esta área seja obstruída e que essa inundação pare. Quando isso acontecer, então teremos a solução geral para o problema. Foi igualmente criado um espaço de alojamento para os sinistrados. No momento em que fazíamos a reportagem, o número de pessoas acolhidas passava já das 4.000. Numa primeira fase, estamos a cadastrar para ter o número de famílias exatas, para atribuição de tendas e logo depois um prato quente. Já está com uma logística bastante favorável que dá para atender pelo menos hoje e amanhã. O governo provincial de Benguela apela à população para que se mantenha em alerta máximo, evite permanecer em áreas inundadas, proteja crianças e idosos e siga rigorosamente as instruções das autoridades. As equipas técnicas e de emergência continuam a monitorizar a evolução da situação e a prestar apoio às famílias afetadas. A TPA está a envidar esforços para obter números provisórios da tragédia. Mais domingo. Muito boa noite. O Mais Domingo começa precisamente com a atualização dos dados em relação às cheias em Benguela, depois do transbordo do rio Cavaco. Eugênio Ferreira atualiza-nos em relação aos dados mais presentes. Certo, saudações, Mário Vaz. A TPA está na cobertura deste facto desde as primeiras horas de hoje. Vamos agora à conversa com o governador provincial de Benguela. Houve em instantes uma reunião técnica em que participaram integrantes de vários setores. Acreditamos que já temos alguns números. Vamos ouvir o governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior. Senhor governador, o que é que há de concreto? Quais são os primeiros números? De facto, como todos se aperceberam, nós estamos a viver uma situação difícil. Eu diria mesmo uma situação dramática, mas estamos a contar com um apoio bastante firme do nosso executivo ao nível central,
Destaco o apoio que estamos a receber da Força Aérea, em termos de helicópteros, para nos ajudar a fazer o resgate de pessoas, o apoio da Marinha de Guerra, também que nos está a apoiar com botes, os serviços de proteção civil e bombeiros, desde de manhã estão a ajudar-nos a trabalhar connosco incansavelmente, e tudo isso permitiu fazer com que tivessem sido salvas mais de 1.600 pessoas. Portanto, a inundação foi grande, os níveis de inundação foram muito grandes, pessoas que tinham que fazer face a águas com um nível de corrente muito forte, mas foi possível, com esses meios que eu acabei de descrever e com os apoios que tivemos, fazer o salvamento de mais de 1.600 pessoas, que nós consideramos que de facto foi um trabalho bem coordenado e teve resultados. Temos a lamentar, de manhã, quando nós fizemos as primeiras declarações, não tínhamos ainda nenhuma vítima mortal, mas agora lamentamos que temos que lamentar a existência de 5 vítimas mortais. É sempre mal quando morrem pessoas, mas, como eu disse, conseguimos salvar mais de 1.600. Há famílias deslocadas que perderam as suas casas. Temos mais de 2.500 pessoas que estão a ser assistidas em sítios que nós encontramos mais seguros, foram tiradas das zonas de perigo e foram colocadas em sítios mais seguros, onde estão a ser assistidas com alimentação e com as condições mínimas necessárias para poderem passar essa noite e o tempo que for necessário enquanto se resolvem os problemas que temos que resolver. Do ponto de vista técnico, o problema que se colocou é mais de as inundações levaram a que o dique que existia de proteção das águas tivesse desabado. Portanto, são cerca de 200 a 300 metros do dique que foi destruído e a água passou a fluir por aí com muita força, até o ponto que foi inundando várias partes da cidade. Portanto, a solução definitiva para o problema está em encontrar uma solução para barrar esta parte do dique que foi abalada. E isso requer uma intervenção técnica que hoje não foi possível fazer, porque de facto o curso da água estava muito forte e a intervenção não era aconselhável, de acordo com os especialistas. Mas amanhã de manhã, logo cedo, vai-se trabalhar no sentido de começar a fazer a intervenção aí. Portanto, esta é a solução, mas a solução definitiva. Mas mesmo assim foram tomadas outras medidas no sentido de fazer essa limpeza de certas valas de drenagem e outras coisas, que já permitiu que muitas áreas da cidade onde a água estava a um nível muito alto e as pessoas tinham muitas dificuldades em circular, que tivesse havido um abaixamento dos níveis de água. Já se pode circular, não normalmente, mas pelo menos já é possível circular. Por exemplo, a circulação entre Lobito e Benguela estava praticamente impossibilitada, mas agora já se faz. Não normalmente, mas já se consegue fazer essa circulação. Sobretudo aqueles carros que têm uma maior altura já conseguem fazer a circulação, que não era possível hoje de manhã. Então, neste momento já se consegue fazer essa circulação de acordo com as últimas informações que recebemos do Comando da Polícia Nacional. Temos também a lamentar aqui uma parte da ponte do caminho de ferro que foi praticamente... Portanto, em que ponto da província, Sr. Governador? Aqui mesmo, a saída de Benguela, que este problema ocorreu e ficamos sem... Portanto, o comboio não pôde circular. Portanto, vai ter que se fazer uma reparação desta porção da ponte para que o comboio possa circular. Portanto, essa é uma perda grande, porque, como sabemos, o comboio é um meio de transporte muito usado pela nossa população e isso é uma intervenção que vamos ter que fazer. Portanto, os dados que nós apresentamos são esses. Nós estamos a trabalhar arduamente. Neste momento estamos a fazer uma reunião para que sejam definidas todas as intervenções a fazer a partir da manhã. Está todo
todo o governo, os empreiteiros e todas aquelas partes importantes para que a nossa intervenção seja a mais efetiva possível e possamos voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Em que zona de concreto é que essas populações estão a ser assentadas? Estamos aqui na zona do campismo, portanto, no campo do campismo, onde está a maior parte da população, as 2.000 e tal pessoas que estão a ser assistidas, estão concentradas fundamentalmente aí. Por enquanto, aquele espaço dá para esse número de pessoas, mas à medida que for necessário mais espaços, também temos espaços disponíveis para acolher essas pessoas. Sr. Governador, há alguma informação sobre o nível das águas nos bairros que foram mais afetados? Está a baixar? Mantém-se? E também saber se há já informação de que as pessoas que estavam sitiadas foram retiradas por aquilo que foi. Sim. O que eu estava a dizer, o nível das águas estava muito alto de manhã, está muito alto mesmo. A informação que recebemos é que em uma parte da cidade e também dos bairros começa a haver um abaixamento do nível de águas. Ainda não atingiu a normalidade, não vai ser muito fácil chegar ao nível de normalidade, mas já houve um abaixamento, dos níveis de água que permite uma circulação, já permite uma circulação que antes não era possível. Portanto, a situação que se vivia de pessoas poderem ser levadas pela corrente das águas. Já não está, neste momento não se vive uma situação desse tipo, já se viu de manhã. Nós temos os helicópteros, como disse, que estão preparados para resgatar pessoas que estejam, digamos, cercadas de água e que não possam sair por si próprias. E os helicópteros estão preparados para isso, mas não temos notícia de que haja alguém em algum bairro, em alguma localidade, que esteja numa situação que não tenha sido resgatado. Não temos informação disso. Sr. Governador, qual é o ponto de situação? Fala-se também do rebentamento da conduta principal que transporta água da ETA Catumbela para a cidade de Benguela. Sim. Temos esse problema também. Esse é um problema que ocorreu e que estamos a intervir no sentido de fazer as reparações que se impuserem para essa conduta entrar em funcionamento. De facto, também é um facto. Aconteceu. Há danos também no Caimbambo, Sr. Governador, fala-se também de uma ponte do CFB no Caimbambo e também a ponte que já estava com problemas, parece que acabou por ceder agora. Sim, no Caimbambo tivemos também um problema, portanto, a ponte estava de algum modo abalada, mas hoje acabou por desabar completamente. E é um problema grande, porque aquela ponte liga Cubal, Ganda, por aí. E não estando em funcionamento cria grandes problemas. Mas nós estamos a trabalhar com a INEA e a ideia é fazer-se aí imediatamente uma ponte metálica alternativa, enquanto se encontra uma solução definitiva para repor esta ponte. Portanto, já está cá uma delegação do INEA, está a participar nessa reunião que estamos a ter agora. O INEA está aqui representado por 2 diretores, um para as estradas e outro para as pontes, e estamos também a tratar desse assunto. Muito obrigado. Fica então aqui a informação preliminar sobre os dados os danos que resultaram deste transbordo do rio Cavaco. É uma matéria que pontualmente vamos atualizando. Estamos desde as primeiras horas do dia a informar sobre este problema que, como já avançamos, pelo menos olhando para 15, 20 anos, não se tem memória de que o transbordo do rio Cavaco tenha chegado até a cidade. Nós voltamos a qualquer momento. Despedem-se António dos Santos e Eugênio Ferreira. Até mais. Com certeza, se justificar, voltaremos a ter-vos no ar. Linha aberta. E a propósito das consequências da chuva e do transbordo do rio, vamos ver como vai estar o tempo nas diferentes partes do nosso país.
Espero que tenha prestado atenção à situação do tempo na zona onde se encontra. Mais torres de alta tensão foram vandalizadas. No Calumbo, província do Icolibengo, pelo menos 2 foram deitadas abaixo e, como consequência, milhares de famílias ficaram sem energia elétrica. 2 torres no chão e outras 4 em perigo de ceder é o resultado do roubo das cantoneiras destas torres de alta tensão. Sem a sua base de suporte, extraídas por indivíduos não identificados, o vento e a chuva causaram a queda dos postes e deixaram cerca de 16 mil famílias na centralidade Vida Pacífica, Zango 0 e parte do Zango 1 sem energia elétrica. Cidadãos até o momento não identificados acabaram por retirar parafusos na base das torres, portanto são 2 torres que caíram, retiraram estes parafusos e infelizmente as torres cederam. Foi uma ação deliberada, foi uma ação que nós consideramos orquestrada pela forma como foi, portanto, perpetrado este ato. A perspectiva do restabelecimento da corrente elétrica está para as próximas 24 horas. Medidas para evitar vandalizações estão a ser tomadas à proximidade de residências no perímetro das torres e leva à preocupação. Nós já temos estado a trabalhar no sentido de melhor fiscalizar. Estamos aqui a experimentar outros casos como sensores de movimento, de formas a que possamos então dar conta de quem se aproxima das nossas torres. Mas como vê, isto é uma zona habitada, infelizmente tão próximas das torres e facilmente as pessoas circulam por aqui. Aqui a sensibilização às comunidades, avisar aqui, informar aqui aos cidadãos que estejam atentos para casos do gênero. Pelo levantamento feito, os custos já estão avaliados em aproximadamente 400 milhões de kwanzas. São valores muito avultados, mas infelizmente o Estado angolano, o Ministério de Energia e Água, o governo, precisa agora voltar a direcionar aqui esses recursos para este caso aqui que foi aqui vandalizado. Com a queda dos postes de alta tensão, um incêndio deflagrou numa residência. Um ato que já mereceu a atenção das autoridades do município de Calumbo, província de Icolibengo, que foram avaliar de perto os estragos feitos. O posto de alta tensão caiu. Quando caiu aquela chama que saiu de lá, então veio a pegarem também nos cabos de energia daqui do quintal. Quando que entra daqui do quintal, então pega a chama lá nos cabos nossos daqui dentro e tornou-se um incêndio. Ainda apela às populações a reforçarem as denúncias de vandalização de bens públicos, sobretudo de transporte e distribuição de energia elétrica. Mas não foi só no Icolibengo. Houve vandalização também em Luanda. 5 torres de alta tensão no município de Cacoaco caíram. Em consequência, várias zonas ficaram sem eletricidade. O Ministro da Energia e Águas fala em mais de 45 mil famílias sem energia elétrica e apela à denúncia dos sabotadores. Só neste ponto de Cacoaco foram 5 torres de alta tensão. Os populares são os primeiros que denunciam atos de sabotagem destas torres. Dizem que os amigos do alheio aproveitam a calada da noite para retirar parafusos e cantoneiras. Aproveitam o silêncio e isolamento aqui da área por causa dessa matagal. Fazem remoção dos pernos e cantoneiras, material de suportes mesmo que dão força a essas torres para manter a resistência. Então deixaram praticamente esqueletos. São 2 postos mais danificados, este e outro a seguir, que está por trás da fábrica Valinho. 5 torres em Cacoaco no chão e mais 2 na Vida Pacífica, Zango 0. Neste momento, falam-se em mais de 45 mil famílias sem energia elétrica. São mais 2 atos de sabotagem, portanto, autêntica sabotagem. Aqui nesta linha que leva a energia dos Mulenvos até ao Sambizanga e que distribui daí para uma série de áreas que estão agora afetadas, o São Paulo, Sambizanga, parte do Kazenga, a Mutamba, a Chicala, a Praia do Bispo, enfim, estão dezenas de milhares de clientes sem energia desde que ontem começou a chuva.
E temos também outra situação no Zango com mais 2 torres que afetam também sabotadas, enfim, neste momento tombadas, e que afetam o fornecimento de energia também ao Zango, a vida pacífica, sobretudo. E os indícios de vandalismo às torres são visíveis. No local encontramos, por exemplo, esses parafusos que são desmontados destes locais pelos amigos do alheio. A ideia é retirarem estas cantoneiras para a pesagem e muitas das vezes para outros fins inconfessos. O ministro alerta para uma ação premeditada com a intenção de prejudicar o Sistema Nacional de Energia. Infelizmente, continuamos a ver as torres a serem vandalizadas e julgamos nós que isso são intenções premeditadas de deixar as cidades sem energia. Neste caso, escolheram uma linha que leva a energia aqui dos Mulembos, da zona do Cacoaco, para o Sambizanga, portanto, e que vai afetar certamente grande parte da zona norte e centro da cidade. E no outro caso foi uma linha que vem do Zango também para a cidade. Portanto, as intenções são claras. É preciso, de facto, e mais uma vez reiteramos, que a população desperte para isso. Aqui as linhas caíram, inclusive, sobre casas, podiam ter morrido muitas pessoas com o incêndio que se poderia ter propagado. Enfim, e é um risco grande também para as pessoas que vivem aqui, de forma que os moradores têm que ser os primeiros a denunciar situações como as que se estão a verificar aqui. Devo reportar, inclusive, que mesmo após a queda das torres ontem, continuaram a ser desmontadas as travessas destas torres. Portanto, já podemos ver, de facto, o instinto das pessoas e a motivação que as leva a cometerem estes atos. É preciso, de facto, que a lei dos crimes contra o vandalismo, contra bens públicos, seja efetiva e leva a que os seus autores sejam punidos como forma de desincentivarmos essa situação. Não prejudicam o Estado, mas devem saber que prejudicam também próprios familiares deles. Imagina ainda que, às vezes, nós não os conhecemos, podem ser nossos amigos, podem ser nossos filhos, podem ser nossos vizinhos, podem ser nossos irmãos. Mas se acontecesse essa tragédia, quer dizer, a família também seria prejudicada. Então, melhor que parem com esse tipo de atos. Entretanto, uma vasta equipa da RNT já se movimenta para a reposição destes equipamentos. Este é um trabalho que, pela dimensão dos estragos, estão aqui 5 torres caídas. Nós vamos precisar de ter meios pesados aqui. Não há condições, como vocês veem, para entrar em meios pesados, ou seja, vamos ter que abrir acessos, vamos ter que desmontar essas estruturas que foram danificadas, vamos ter que transportar novas estruturas para aqui, fazer a montagem das linhas, ou seja, um trabalho que não se vai conseguir fazer em menos de uma semana, esperando que de facto o tempo não piore novamente. Portanto, é este o esforço que vai ter que ser feito para corrigir, digamos, uma situação que podia ser prevenida, prática de facto de pessoas que só têm a intenção de prejudicar a maioria. O mal está feito. Agora a RNT desdobra-se para a reparação destas 5 torres só neste local. O difícil acesso faz parte de uma das dificuldades que as equipas deverão encontrar nos próximos dias. Os trabalhos deverão demorar mais do que uma semana. Entretanto, mãos à obra. Enquanto isso, milhares e milhares de famílias deverão continuar sem energia. Tudo isso por conta de homens que, em atos inconfessos, continuam a vandalizar bens públicos. As imagens são de Aníbal Messa, Agnelo Bernardo, TPA, Cacoaco. Veni Creator Spiritus. O Papa Leão XIV pediu hoje as orações dos fiéis para a sua viagem apostólica à África. Um pedido feito na Praça de São Pedro. Amanhã vou partir para uma viagem apostólica de 10 dias a 4 países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Então peço para que me acompanhem com a sua
oração. E foram precisamente alguns mártires da Igreja Africana dos primeiros séculos, os mártires de Abitene, que nos deixaram um belíssimo testemunho a esse respeito. A visita do Papa a um país tem a particularidade de mexer com emoções, criar um misto de sentimentos, gerar um clima de vivência espiritual, orgulho pela religião e momentos de celebração coletiva entre os cristãos católicos. Para muitas comunidades religiosas, começa um momento forte de orações que só termina com o retorno do Papa ao Vaticano. Ofrecemos nossa vida também por el Papa. Lo acompanhamos também com nossa oração em seus viajes. Como devem os africanos receber o Papa? Pues como um padre, como se fosse um padre. Sim. Orar também por ele, porque o Senhor escuta a todos. É o Papa que vai ficar fora do Vaticano por 10 dias. Com esta visita à África, os 4 países ficam esta semana na montra do mundo. Diciamo che è un Papa coraggioso e che secondo me, almeno per quello che io ho visto dell'Africa, perché anche noi siamo in Africa, è molto positivo che vada. È importante essere vicino alla gente. Se prepare com o coração aberto, sabendo que ele é um irmão que tem um coração missionário e eclesial sem confins. Acreditem que ele vindo vai trazer esperança de paz e vai ser para todos um apoio para crescimento na comunhão entre todos os povos e na solidariedade e pela Igreja um caminho de sinodalidade inclusivo. O Papa Leão XIV leva alguma coisa que lhe está muito no coração, que é o projeto educativo. E ele sabe que vai visitar um continente jovem para quem as escolas e as universidades são estruturas de apoio fundamental. Leão XIV, o sucessor de Pedro, estará em Angola a partir do próximo sábado para confirmar os seus irmãos na fé. Edilson Pedro e Chiesa Silvestre TPA, no Vaticano. No Vaticano, onde estamos com a Chiesa Silvestre, ela que nos vai pontualizar sobre estes preparativos finais para a vinda do Papa à África. Chiesa Silvestre, condições criadas, tudo pronto. Muito boa noite, Mário. É verdade, esta viagem apostólica, ela tem dois aspectos relevantes que podemos destacar. O primeiro é que esta viagem apostólica foi anunciada pelas nunciaturas apostólicas locais dos países que serão visitados pelo Santo Padre e depois veio a ser confirmada pelo Vaticano. A segunda particularidade tem a ver com o facto de que o Papa Leão XIV vai pela primeira vez nesta condição enquanto Sumo Pontífice, mas já esteve na Argélia, onde vai começar o seu périplo. Enquanto superior dos agostinianos, esteve mais de uma vez, quer dizer que vai a um país que não desconhece na totalidade. É uma terra que não lhe é tão estranha como parece. Portanto, durante este périplo, o Papa vai fazer discursos em quatro línguas, vai falar em 4 línguas, em português, em espanhol, em francês e também em inglês. Os seus discursos vão estar voltados para as questões que têm a ver com a família, migração, juventude, meio ambiente, paz e reconciliação, paz e reconciliação. Por isso mesmo fomos atrás de um sacerdote que pertence à Cúria Romana. Estamos a falar do padre Avelino Chico, que é o chefe do gabinete do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para ajudar-nos a contextualizar o discurso e aquilo que vai ser o pensamento do Santo Padre durante este périplo.
Paz será um dos temas de foco transversal na viagem do Papa. Em primeiro lugar, em Argélia, portanto, se queremos, o tema principal será o ecumenismo, porque é um país, de facto, onde a maioria da gente aí é muçulmana. O ecumenismo terá força, mas também terá força nesta parte do continente o tema das migrações, justamente porque é ali onde passam diferentes amigos nossos que buscam as suas melhores condições de vida em Portugal, na Europa. E depois também, se quisermos voltar para os Camarões, obviamente o tema da paz também ganhará força, justamente porque por causa da chamada crise anglófona. Portanto, aqui é importante ressaltar o facto de que o Papa visitará, portanto, as duas capitais, isto é, anglófona, portanto, neste sentido, e também a capital, se quisermos, anglófona, sim, Bamenda, e também a capital francófona. Portanto, o tema da paz estará, de facto, ali. No caso da Angola também, obviamente, o tema da paz estará ali, mas fundamentalmente também, se queremos, o tema da justiça econômica e o tema da reconciliação. Portanto, é um país em paz, mas que necessita dar esse espaço significativo, e a visita do Papa, portanto, tocará fundamentalmente neste aspecto. E depois, na Guiné Equatorial, o mesmo, portanto, justiça econômica, país rico, pero que necessita, portanto, olhar para aquelas camadas mais empobrecidas da sua sociedade. Assim como o tema da paz, justamente porque é necessário olhar para a história deste país, onde, obviamente, não tem sido fácil para muitos, mas é um país aberto, é um país que, enfim, disposto a dar passo significativo, mas o importante ali é que o Papa se sentirá muito à vontade, justamente porque falará em espanhol. Portanto, é uma das graças que o Papa terá nesse sentido. Portanto, a paz será um elemento fundamental, porque o continente necessita, o nosso país necessita, e isto é algo fundamental no pontificado do Papa Leão XIV. Pode falar. O Padre Avelino é natural do Lubito, nasceu no bairro da Canata, província de Benguela, e, portanto, não ficou indiferente à situação que atravessam as populações da província de Benguela face aos estragos que a chuva tem estado a fazer nos últimos tempos. Por isso, deixou o seu abraço solidário aos seus irmãos. Esperança, portanto, esperança no sentido de que o que a gente tem que fazer, simplesmente como humano, é contribuir para o cuidado deste meio ambiente, para que as consequências, enfim, não sejam nefastas. E para isso, mais do que isto, e as pessoas que estão sinistradas, por exemplo, o que se pede também neste sentido, e tem sido sempre a mensagem do Papa, é a questão da solidariedade. Portanto, que cada um de nós possa contribuir, ajudar essas pessoas mais sinistradas. Muito bem, então aqui o Padre Avelino e a prestar a sua solidariedade para com as populações da província de Benguela que estão a ser afetadas pelas últimas enxurradas que se abatem aí em Angola. Nós já temos as malas feitas, amanhã de manhã muito cedo partimos para o aeroporto, vamos embarcar num avião do Papa Leão XIV que vai começar o seu périplo pela África, e este périplo vai começar pela Argélia, tão logo aí por volta das 10 horas, já estaremos em Argel para levar estas incidências aos nossos telespectadores desta viagem apostólica. Edilson Pedro e Chiesa Silvestre a partir do Vaticano. Muito boa noite. Boa viagem de regresso ao continente. E olhamos para algumas obras da Igreja Católica, particularmente no capítulo da educação. O Centro de Acolhimento Frei Giorgio Zulianello, em Banza, Congo, já contribuiu para a formação de mais de 1000 cidadãos em situação de vulnerabilidade desde a sua abertura em 2001. Nesta altura, a instituição alberga mais de 100 menores que têm o sonho de se formar e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Relatos de menores acolhidos no Centro Frei Giorgio Zulianello tocam o coração de qualquer cidadão com bom senso e espírito solidário. Muitos enfrentam situações extremas, como acusações de feitiçaria por parte de familiares, outros órfãos e entregues à própria sorte. Quando minha mãe faleceu, fomos na casa da tia, e a tia me acusou de feitiçaria. Viemos aqui em Banza Congo. É que nos abandonou, é que na Bela Vista, depois que viemos no centro. Que nossa mãe nos abandonou na rua. Depois as polícias vieram nos buscar na rua. Como chegamos aqui no centro, nos acolheram, depois minha mãe estava no hospital.
Depois começamos a visitar nossa mãe, depois lá que minha mãe faleceu. Trata-se de uma instituição afeta à Igreja Católica que tem sido um farol de esperança. Criado em 2001 na capital do Zaire, em homenagem a um frei. Chama-se Jorge Zulianello. Atualmente, mais de 100 crianças com idades compreendidas entre os 5 aos 18 anos em situação de vulnerabilidade encontraram abrigo nestas instalações. Nesta altura improvisadas, mas é aqui onde aprendem a conviver como uma verdadeira família e recebem diariamente valores da vida. Esse grupo de crianças que provém de famílias carenciadas, que provém de famílias desestruturadas, é a nossa motivação para preparar a sociedade para amanhã. O Centro tudo faz para que tenham acesso à formação académica e técnico-profissional através de parcerias com instituições do Estado. O objetivo é promover oportunidades educativas e intelectuais para que vivam com dignidade ao serem reintegradas à sociedade. Vêm com uma formação académica muito atrasada. Então, procuramos conciliar então, essa formação técnico-profissional a ponto de poder prepará-lo. Muitos deles saem daqui com 18 anos de idade, mas apenas com 8ª, 7ª classe ou até 9ª classe concluída, porque o centro faz esse esforço. 9 educadores sociais contribuem para a aprendizagem dos seus direitos e deveres. Desde o início das atividades, mais de 1000 cidadãos acolhidos pelo centro foram formados e hoje emprestam o seu saber em diferentes áreas do aparelho do Estado angolano. Poderíamos citar alguns nomes, mas são muitos aqueles que deixaram esta casa com orgulho e dignidade. Nós trabalhamos com pessoas, ainda mais crianças, e que impõem de nós o nosso lado mais humano possível, para que essas crianças cresçam, evoluam significativamente, que amanhã sejam bons homens, boas mulheres e bons cidadãos para este país. Temos 2 jovens também na Itália que também foram em formação. Tivemos também jovens no Brasil, mas já voltou, está por Luanda também a trabalhar. E aqui internamente também temos jovens enquadrados nas forças de defesa, nas forças armadas, temos jovens na polícia, temos jovens em diversas áreas. Estas crianças também têm sonhos a concretizar e desejam dignificar o lar, tornando-se bons cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento do país. Aqui estou a estudar bem, estou também a avançar bem. Eu quero ser enfermeira para ajudar aqueles que necessitam e que outras crianças não sofrem. Com 25 anos de existência, o Centro de Acolhimento Frei Jorge Zulianello foi concebido para acolher 80 crianças. Com as novas instalações, a capacidade tende a dobrar para que mais crianças em situação de vulnerabilidade sejam igualmente amparadas. As imagens são de Pedro Fernandes, Lumfuta Bando e Alberto Moisés, a TPA, na cidade de Mbanza, Congo. Mas há outros gestos, também em Malange, por exemplo, onde a Igreja Católica continua a reforçar o processo de ensino e aprendizagem com vista à construção de uma sociedade cada vez mais justa. Gestores escolares, católicos, professores, pais e encarregados de educação reconhecem o contributo da Igreja no capítulo da educação a nível da província. A ação social da Igreja Católica em Angola é secular. Até os nossos dias, mantém o seu compromisso perene em várias esferas da vida. Para além da transformação da personalidade através do Evangelho, a Igreja Católica Apostólica Romana aposta igualmente na formação humana através do conhecimento acadêmico-científico. E em Malange, várias são as escolas católicas de referência que não têm em mãos a medir na formação do homem novo. No bairro Carreira de Tiro, o Complexo Escolar Paz e Amor, sob as rédeas das Irmãs da Congregação Missionárias de São João Batista,
Pais encarregados da educação falam do contributo da igreja. As professoras são rigorosas. Nós gostamos que as nossas filhas têm que continuar mesmo a estudar aqui nessa instituição. Nós escolhemos essa escola como uma escola de referência na carreira, então o ensino é muito adequado. O ensinamento que recebíamos, nesse caso, não simplesmente conhecimento científico, mas desde a moral e a ética. E a escola tem essa capacidade de formar indivíduos íntegros e com capacidade de tentar alavancar ou mudar a visão daquele que é a visão que se tem atualmente no nosso bairro de Carreira de Tiro. Nesta escola implantada em 1998, estão matriculados mais de 1.400 alunos que aprendem não só os conteúdos curriculares, mas também valores para a vida. Mais do que regras, são valores. Então, uma pessoa sem valores não vai também muito distante. E estamos dentro da religião, estamos, e conforme a formação acadêmica, implementando os valores dos alunos. Tenho aquela santa paciência com os alunos, porque é bem verdade que eles tornam os nossos filhos. Então, devemos ter aquela paciência. A educação é vista como a arma mais poderosa para se transformar a sociedade. É com base neste pensamento que a Ordem dos Frades Menores lançou há décadas a Escola São Francisco de Assis, situada no bairro Catepa. Na verdade, a Igreja Católica tem feito muito em prol do desenvolvimento do nosso país. Pelo menos aqui na nossa instituição temos vários jovens, várias entidades que já foram formadas e passaram por aqui, que hoje estão lançados e dão também o seu contributo no desenvolvimento do nosso país. As relações entre a Santa Sé e Angola, fruto do Acordo Quadro ratificado recentemente, reforçam cada vez mais o empenho da Igreja neste setor. Temos estado a trabalhar diretamente com o Gabinete Provincial da Educação, assim como o Municipal, no âmbito daquilo que são as prerrogativas legais e que exige de duas partes o cumprimento, e até o momento não encontramos qualquer contrariedade, qualquer objeção de ambas as partes. Ao nível da província de Malães, a Igreja Católica controla 34 escolas que vão desde o ensino primário, primeiro e segundo ciclos do ensino secundário. Veni Creator Spiritus. Ficou prometido, se justificasse, voltaríamos ao contacto em direto com a província de Benguela. Vamos ao encontro do Eugênio Ferreira, para desta vez sabermos da circulação na Estrada Nacional número 100. Pelo que vejo, estás mesmo na água, Eugênio. É certo, Mário Vaz, de facto, a informação obriga-nos a isso, estamos de facto na água, e depois da entrevista com o governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, que deu nota da morte de pelo menos 5 pessoas em consequência do transbordo do rio Cavaco, o resgate de mais de 1.500 pessoas. Um dos problemas que afetou a província, ou a sede da província durante o dia, foi exatamente a interdição da circulação na Estrada Nacional número 100. Por esta altura, diminuiu substancialmente a pressão da água e o nível da água aqui também na estrada. Algumas viaturas já podem circular por esta estrada, pelo menos as que têm mais altura. Também disse também o governador que está interrompida a circulação no troço ferroviário que liga o Lubito a Benguela, porque a linha férrea também acontece no Caimbambo. Uma nota da Lubito Atlantic Railway dá conta de que uma ponte da linha férrea desta concessionária do CFB está também afetada. Também a ponte na Estrada Nacional 260, que já havia sofrido alguns danos e a circulação estava interdita, acabou por sofrer danos maiores
e a situação acabou por complicar-se ainda mais. O governador, na entrevista que concedeu à televisão pública de Angola e a outros órgãos, de que já se está a trabalhar na colocação para que se possa repor a circulação naquele ponto, uma vez que, além de ligar Benguela ou Caimbambo, mais concretamente ao Cubal, liga também esta província ao Huambo e a outros pontos aqui do sul do país. A população já está a ser atendida no Parque de Campismo, no município de Navegantes. As pessoas foram retiradas das zonas de risco, dos bairros que continuam ainda com o nível de água algo elevado. As zonas ainda não garantem segurança e também há também o risco de que o nível das águas no Rio Cavaco possa voltar a subir, porque no interior de Benguela continua a chover. Nós vamos, caso se justifique, a trazer mais informações sobre este assunto. Despedem-se de momento o António dos Santos, Wilson Vicente e Eugênio Ferreira, ATPA, em Benguela. Continuação de bom trabalho, Mário Vaz. Para ti também, e coragem nesta cobertura. Para já ficou o dado importante, é que a Estrada Nacional 100 já foi reaberta, depois de ter estado cortada ao trânsito. Apesar de alguma água ainda, a circulação já foi reaberta. Agora, o momento da crónica do Neto para hoje. O cidadão que deita lixo ao chão é o mesmo que reclama da sujidade. O condutor que ignora o sinal vermelho é o mesmo que se queixa do trânsito. O professor que não se prepara é o mesmo que lamenta os resultados. Em Angola, os problemas têm rosto e começam nas escolhas de cada um. A autorresponsabilização entra em foco. Mas, afinal, quem está disposto a assumir a sua parte? Eis a pergunta para a crónica do Neto de hoje. Em Angola, a culpa é sempre do outro. A autorresponsabilização é um campo abandonado. A causa e o efeito é matemática. Arrancam-se os caminhos de ferro, o comboio para. Partem-se os postos de luz, a rua fica escura. Entopem-se as sarjetas com lixo, a cidade alaga. Vandaliza-se a escola, o ensino torna-se miserável. O resultado reclama-se, mas a mão que partiu é a mesma que exige. O patrão não forma, o empregado não produz, a empresa afunda. Quem herdará o desemprego? Quem pagará o preço da falência? O marido ironiza, a mulher refugia-se no telemóvel. O casamento desfaz. Quem recolherá os cacos da indiferença? Quem a ensinará a conversar? O professor não prepara a aula, o aluno não estuda, o fracasso escolar instala-se. Quem formará os cidadãos da manhã? Quem quebrará o ciclo da ignorância? O cidadão passa o vermelho, o polícia exige suborno, o trânsito torna-se caótico. Quem limpará a desordem? Quem começará por respeitar a regra? Joga-se o lixo ao chão, reclama-se da sujidade. Quem varrerá a rua se cada um suja a sua parte? Levanta-se tarde. Se tiver uma sirene no carro, liga as sirenes. Incomoda todos os outros utentes da via. Impõe pela força uma passagem rápida. Aproveita-se das sirenes para ter prioridade onde não a tem. Depois reclama-se do engarrafamento. Quem ordenará o tempo se cada um exige para si o direito de furar a fila? Não se lê um livro, quer-se parecer erudito. Quem sustentará a mentira? Quem a desmontará? Enterram-se as falhas da história, depois pergunta-se por que o presente é tão sombrio. Quem desenterrará a verdade? Quem suportará
o que lá encontrar. A ética não é um luxo, é a linha invisível que separa a comunidade do caos. Cada ato pessoal é uma semente lançada no terreno comum. Ninguém pode plantar por outro, ninguém pode colher por outro. Há um instante antes de cada escolha em que a consciência sussurra o preço. Quem escuta esse sussurro governa a própria vida. Quem o ignora entrega o leme ao acaso e depois queixa-se da tempestade. A diferença entre um homem e um espectador é esta. Um age e assume, o outro assiste e culpa. Exige-se a responsabilidade coletiva, não se pratica a responsabilidade individual. Quer-se um país melhor, não se quer melhorar uma única pessoa. Os antigos já sabiam, cada um colhe o que planta, a terra não negocia. Antes de apontar o dedo ao mundo, cada um olhe para as próprias mãos. O que plantaram, o que colheram e o que estão dispostos a mudar. Autoresponsabilizar-se dói, mas devolve o controlo. Quem apanha o seu lixo vive num lugar mais digno. Quem respeita o vermelho chega vivo. Quem acorda cedo manda no seu tempo. Quem lê um livro pensa melhor. Quem confronta o passado não o repete. Angola não muda com discursos, muda com atos. Cada ato é uma semente, cada semente é um país. Afinal, que colheita esperar quando se semeia vento com as próprias mãos? As crónicas do NET, e é com a crónica de hoje que vamos fazer uma breve paragem. Não se esqueça, temos outras matérias para lhe contar. Até já! Mais domingo. De 18 a 21 de abril, Angola recebe o Peregrino da Esperança, da Reconciliação e da Paz. La pace sia con tutti voi. Papa Leão XIV. 3 dias, 3 lugares. Luanda, Mushima e Sauri. Todo o trajeto será televisionado. Cobertura detalhada da missa campal, do encontro com o Presidente da República, sociedade e bispos. A devoção à Nossa Senhora da Mushima. A TPA acompanha todos os passos do Santo Padre com uma equipa que faz história. Terceira cobertura papal em Angola. Você vê na televisão de todos nós. Dia 18, um telejornal a partir da Anunciação. Ora, muito boa noite mais uma vez. Bem-vindos a esta continuação do Mais Domingo. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher espera ver agravadas as penas dos cidadãos que violem sexualmente menores. Para tal, uma proposta de lei já foi enviada à Assembleia Nacional. A informação foi confirmada pela Secretária de Estado Alcina Lopes Cunha durante o encontro sobre desconstrução de normas e práticas culturais prejudiciais às mulheres e raparigas. Nos dias de hoje são frequentes relatos de abuso sexual a menores perpetrados por adultos que se aproveitam da fragilidade e ingenuidade das raparigas para cometerem este ato que lesa o futuro e a convivência social desta franja da sociedade. Realidade que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher espera ver revertida com o aumento da moldura penal
para quem comete tal prática. Relativamente ao agravamento das penas, nós sim fizemos novas propostas para agravar, aumentamos as penas e vamos agora aguardar que na Assembleia Nacional se discuta esse agravamento. Nós queremos que o agressor seja de facto penalizado para inibir os outros de fazerem o mesmo. A nova proposta prevê ainda o acompanhamento psicológico para os infratores e a criação de um observatório de violência para analisar o gráfico do abuso do género em Angola. Saímos deste encontro com um compromisso renovado de proteger, educar e valorizar as nossas mulheres e raparigas, garantindo-lhes um futuro livre de violência, discriminação e limitações impostas por práticas nocivas. Juntos podemos construir uma sociedade em que haja mais justiça, haja mais igualdade, haja mais solidariedade e haja mais diálogo para que consigamos atingir a igualdade de género. Na ocasião, as parteiras tradicionais e as raparigas foram agraciadas com kits de apoio ao trabalho de parto e máquinas de costura. Recebi lanterna, luva, flauta, tesouro, muitas coisas. Gostei muito e agradeço muito por todos que me fizeram. O evento ficou ainda marcado com a realização de um workshop sobre desconstrução de normas e práticas culturais prejudiciais às mulheres e raparigas, dirigido às autoridades tradicionais e religiosas. O secretário de Estado do Ambiente falou no Zaire sobre as ações em curso para se determinar a origem do derrame que afeta as comunidades costeiras de Tomboco e Quelo. Nascimento Soares instou as empresas do setor petrolífero a adotarem as melhores práticas nas suas operações. As manchas pretas, supostamente resultantes das descargas operacionais em offshore, solidificam-se em contacto com a areia do mar, deixando a costa neste estado. Nas localidades de Kivanda, Mangue Grande e Quinzau, o número de vítimas direitas deste problema sobe com o passar dos dias. Hoje entraram 2 embarcações que quase não fizeram nada. Então são essas coisas. Não sei se o que provocou, como eu disse, não foi obra da natureza. Nesta comunidade, afeta o município do Calo, intensifica-se o grito de socorro. Mais de 300 habitantes, na sua maioria pescadores, estão sem trabalho por estes dias. Perdemos redes e até por o momento estamos atrás de fome, porque os pescadores já não estão a pescar. Todo o peixe que vem, vocês já pescaram, vem fresco. Depois, ao instalar, tudo podre. Durante a sua jornada de trabalho na província, o secretário de Estado do Ambiente reforçou o apelo para que as comunidades evitem frequentar as praias poluídas e abstenham-se de consumir pescado proveniente do epicentro do derrame, enquanto decorrem os estudos sobre o real impacto ambiental. O único apelo que fazemos é que devemos sensibilizar as comunidades que estão à volta, sobretudo aquelas que têm estado a desenvolver alguma atividade nessas localidades, em evitar o uso dessas praias que inicialmente estão vistas como contaminadas, bem como também o uso dos alimentos que derivam dessas praias. Estamos a falar precisamente do peixe e de outras espécies do mar que podem derivar. Agora, de outra forma, vamos também apelar aos operadores à observância de melhores práticas, sobretudo evitar que práticas como essas ocorram. Sabemos que numa atividade como esta é quase que impossível não haver uma intervenção que venha efetivamente causar um impacto, como é o caso de um derrame, mas se nós pudermos trabalhar com o intuito de evitar que seja o mínimo, já estaríamos a contribuir de forma positiva. Mas, de todas as maneiras, o Ministério do Ambiente está ao corrente e muito brevemente poderá se pronunciar à volta dessa questão.
Uma das medidas que as empresas do setor de óleo e gás são obrigadas a observar é a apresentação ao Ministério do Ambiente do ADN dos poços em exploração, um elemento único que diferencia a produção de cada operador. Esta é uma das ferramentas que facilitaria em pouco tempo a identificação da entidade responsável pela agressão ambiental. Quanto ao cumprimento deste normativo, Nascimento Soares admitiu que o facto merecerá uma abordagem mais profunda num fórum próprio. É uma matéria, obviamente, que temos estado a trabalhar ainda. E dizer que não podemos ainda nos pronunciar à volta dessa matéria, dizer quais são as entidades que já o fizeram, mas que existe de facto uma boa colaboração e, tal como disse, são matérias que também poderão ter um fórum próprio específico para serem abordados. Enquanto isso, nos mercados do saio, as consequências já se fazem sentir. Quem está acostumado a consumir peixe fresco reclama do preço e da escassez da oferta. E agora, uma boa nova do IJE, onde 13 municípios da província já estão interligados por estradas asfaltadas. Neste momento está em curso a asfaltagem da estrada de 100 km que liga Sanza Pombo aos Boengas. Viajar do Uís a Luanda, Uís Ambuila, Uís Kwanza Norte e Uís até a fronteira de Quimbata e Maquela do Zombo nunca foi tão fácil como nos dias atuais. Foi muito difícil nós, os angolanos, obtermos a paz. Tendo obtido com o sacrifício de todos, eu acredito que no nosso país não deve haver famílias que não tenham sido afetadas. Nós não temos outra coisa para fazer, senão tudo, mas tudo mesmo fazermos para mantermos a paz. Portanto, só com paz é que podemos pensar nas infraestruturas. Só com paz é que podemos garantir a circulação de pessoas e bens. Só com paz é que podemos verdadeiramente pensar no desenvolvimento. O alcance da paz deu início à era da reconstrução nacional e a província do Uís não ficou de fora. Foram centenas de quilómetros asfaltados que interligam 13 municípios dos 23 da província. O investimento feito na malha rodoviária uniu povos e culturas da região do Uís com as demais províncias do país e facilita a mobilidade com a vizinha República Democrática do Congo através da fronteira de Quimbata. A nossa preocupação é fazer com que a população tenha mobilidade. Com a introdução de novos 7 municípios, somos obrigados a fazer o acesso do Maquela ao Sacandique. Temos que fazer Quimbele, Alto Zaza, Coango. Teremos que fazer Macocola, Milunga, Milunga, Massau. Teremos que fazer Ambuila, Quipete. Há uma estrada que temos que voltar a fazer, que é Cangola, no sentido inverso, Alfândega Cangola, ou Cangola Alfândega, né? Temos que rever isso. E também, naturalmente, aquilo que é o clamor dos nossos concidadãos do Sanza e dos Boenga, que devolvemos os sapatos àquela região. O governador José Carvalho da Rocha disse, por outro lado, que o trabalho de requalificação e embelezamento da cidade do Uís é contínuo, com destaque para a manutenção do saneamento básico, a expansão da rede de iluminação pública, a arborização da cidade e a renovação das pinturas dos edifícios. Não deve ser só a responsabilidade da administração, tem que ser a responsabilidade de todos nós, os moradores dessa cidade. E particularmente aqui fazer um apelo aos nossos concidadãos, cumprirem com as orientações da administração, na recolha do lixo. A administração recolhe o lixo muito cedo. Portanto, se todos nós fizermos isso, vamos ter menos lixo e vamos ter uma cidade mais saudável, que é o que nós estamos a perseguir. Portanto, esse é um trabalho que continua. Estamos a incentivar a administração para trabalhar com os munícipes, para pintarmos um pouco mais a nossa cidade. José Carvalho da Rocha quer a participação de todos os cidadãos na preservação das conquistas alcançadas.
Militantes do partido MPLA no Sequele apostaram na produção de cacuço para apoiar as comunidades locais no âmbito do projeto Imbondeiro, uma iniciativa do partido MPLA no Icolibengo. A ministra das Pescas e Recursos Marinhos esteve no terreno e constatou o andamento do projeto. O projeto, iniciado há cerca de um ano pelo MPLA no Icolibengo, já começa a dar frutos. A produção que realiza do peixe, não é? Vai servir para alimentar a população, ou seja, a comunidade e arredores do nosso território. Passado 6 meses desde que os peixes foram lançados, hoje viemos fazer a despesca e houve interesse da parte da senhora ministra, que também se interessou em vir saber como é que esse projeto estava a ser estruturado. E o que nós fizemos foi procurar fazer com que as organizações de base do partido, que se interessaram pelo projeto da piscicultura e aquicultura, pudessem nos mostrar o que andaram a fazer durante esse período todo. E graças a Deus viemos aqui hoje e conseguimos ver o tamanho do peixe feito em 2 épocas diferentes, um peixe que tem 2 meses e um peixe que tem 4 meses, e conseguimos ver aqui a diferença. Ao ter contacto direto com esta iniciativa enquadrada no projeto Imbondeiro, Carmen do Sacramento Neto garantiu que o seu ministério vai trabalhar com estas comunidades. Ressaltou-me uma coisa, que é possível trabalhar com a comunidade, percebi que há abertura para ajudá-los e percebi também que estão com vontade de aprender. Portanto, eu levo daqui algumas preocupações que têm resposta imediata. Do ponto de vista da capacidade técnica que o Ministério tem para trazer as melhores práticas. Outros parceiros sociais juntaram-se a esta iniciativa do MPLA na província do Icolibengo. A própria senhora ministra se disponibilizou em criar condições para potenciar o projeto, de forma a que mais organizações de base, mais CAPs, consigam entrar nesse projeto, não só na lagoa por gaiolas, mas também em terra firme, em tanques. E também trouxemos aqui hoje 2 bancos. Há 2 bancos que se interessaram com o projeto Imbondeiro, que estão interessados em financiar, e o que nós vamos fazer agora é também corrigir alguns erros que foram cometidos nessa primeira amostra, tendo em conta que, afinal de contas, isso é científico e precisa de ter alguma regra do doseamento da ração, da criação de condições de avaliar a temperatura da água, a injeção de nova água, porque sabe, a lagoa da Quilunda é uma lagoa que está filiada ao rio. A ideia é reforçar e consolidar o projeto Imbondeiro por formas a empoderar cada vez mais os militantes dos CAPs do Comitê Provincial do MPLA no Icolibengo. A utilização de chocadeiras e matrizes reprodutoras de várias espécies está a acelerar a reprodução de aves na unidade satélite de Malange. O projeto, iniciado em outubro de 2024, já apoiou, numa primeira fase, o programa de combate à fome e à pobreza. A secretária do Estado para a Juventude foi convidada pelo governador Marcos Alexandre Yunga a ver um projeto avícola que tem alimentado o programa de combate à fome e à pobreza com a distribuição de pintos às famílias. Danila Bragança reconheceu que o mesmo está alinhado ao Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027. O Ministério da Juventude e Desporto tem estado a fomentar a avicultura, tendo já a esta altura formado vários jovens em avicultura. Em setembro formamos cerca de 300 jovens em avicultura, jovens provenientes da província do Cunene, do Quando, Cubango, Namibe e Huila, e que a esta altura também já receberam os seus pintos e estão neste momento já a produzir, não é? O projeto foi também elogiado pelo presidente da Cooperativa de Avicultores da Huila. É uma experiência espetacular, com quanto ajuda no combate à fome e redução da pobreza. E o que nós conseguimos ver aqui é uma experiência que, se replicada pelo país, conseguiremos de facto reduzir os índices de pobreza. Das aves para o campo, na comuna do Lumbe, a delegação foi confirmar o trabalho de 2 cooperativas agrícolas de jovens. Aqui, a secretária do Estado e o vice-governador Franco Mufinda foram convidados a lançar à terra algumas fruteiras e sementes de cana-de-açúcar. Com a visita às cooperativas Terra Floresce e Águas Terras, ganharam instrumentos agrícolas, motobombas e sementes. Isso vai nos dar mais força e motivação para nós
conseguirmos dar a resposta ao mercado, quer seja provincial e também o mercado nacional. Com a Eletrobomba também já temos aquilo que são as nossas dinâmicas, que é olharmos para a questão da seca, nesse caso já o cacimbo, e pelo menos abrimos, fizemos os canteiros, aplicamos os outros produtos que também temos em nosso estoque. A cooperativa Terra Floresce é composta por 12 jovens e tem disponível 8 hectares, ao passo que a cooperativa Águas Terras é formada por 16 jovens que estão a produzir em 4 hectares. Com jovens, Angola vai vencer. E com jovens, Angola vai vencer. Mais domingo. Depois de mais de 20 horas de negociações, os Estados Unidos e o Irão não chegaram ao acordo. O resultado final foi de 1-1. O Bravos entrou a pressionar com várias situações de golo, mas os seus avançados não acertaram a baliza adversária. Mas, como no futebol, quem não marca sofre, o 1º de agosto, aos 12 minutos, inaugurou o marcador num cruzamento longo de camisola 17. 1-0, festa para os adeptos do Rio Seco da Maianga. Aos 28 minutos, um penalti a favor do Bravos do Maquis. Emanuel, chamado a converter o castigo máximo, fez-no com belo efeito e empatou a partida. No reatamento, no 1º de agosto, queria virar o resultado com várias tentativas e jogadas bem ensaiadas, mas o Maquis soube anular os avançados do conjunto militar do Rio Seco. Os técnicos Felipe Zanza e Manúcio Diniz, que esteve no banco a orientar o Bravos do Maquis em função da suspensão de Mário Soares, fizeram algumas alterações. No entanto, não mudaram o resultado do jogo. Bem, de princípio foi bom jogo. Entramos um pouco mais no primeiro tempo. A equipa do 11 Bravo caiu em cima de nós, criou alguns lances de gols. A defesa estava bem, não conseguimos marcar gol. Em contra-ataque nós marcamos gol. E no segundo tempo penso que nós tínhamos mais posse de bola, dominamos mais no segundo tempo. A equipa criou mais oportunidades, só que infelizmente não conseguimos marcar. É triste porque viemos aqui para ganhar, penso que perdeu mais 2 pontos, penso que é muito triste para nós, mas vamos continuar sempre a trabalhar para ver o próximo jogo se seja melhor. Sabíamos que seria um jogo difícil com o 1º de agosto, uma equipa que ainda não perdeu nas 4 linhas. Nosso objetivo era obter a primeira derrota ao 1º de agosto dentro das 4 linhas, mas assim não foi possível. Bravos do Maquis empata com o 1º de agosto na 22ª jornada do Girabola Unitel. Da animação do futebol para a animação da música. C4 Pedro no Sekele. Mesmo com chuva forte, os fãs não arredaram pé. Confira a seguir o carinho dado a Nzamba com muitos aplausos no Espaço Aplausos. A província de Colibembo vestiu-se de chuva, daquelas que molham a cidade e testam vontades. Mas há noites em que desistir não é opção. E quando a promessa é música, o público responde. No Espaço Aplausos, a água caía, mas no tempo certo, o espetáculo tinha de acontecer. Mesmo sob o manto da noite, a artista Noite e Dia fez jus ao título que ostenta como Rainha do Kuduro. Primeira a subir ao palco, incendiou o ambiente e colocou o público a vibrar ao som do seu vasto repertório. O que me deixou mais impressionada é como é que as pessoas cantavam a minha música nova, que só um trechinho.
Isso significa que o público daqui do Sekela tem muito amor pelo trabalho da noite e dia. E com o tempo contado, as luzes se acendem, a chuva vira o cenário e a espera transformou-se em euforia. C4 Pedro, ou simplesmente Nzamba Nkunku Mpetolo Mesame, numa noite em que cada canção parecia aquecer uma cidade inteira. E era mesmo amor à música, amor ao artista, amor ao momento. A chuva até tentou, mas não venceu, porque ali cada gota que caía era abafada por vozes, palmas e emoção. É o primeiro show que eu vejo ao vivo do C4 Pedro. Está sendo um super espetáculo. A minha música favorita é o Casamento. É sempre um prazer assistir o C4 Pedro em todas as dimensões. O espetáculo está lindo, está bom. Sem pressa, mas com presença. Com quem sabe que não é só um show, é um encontro. Afinal, foi neste espetáculo que atuou oficialmente pela primeira vez como Nzamba Nkunku Mpetolo Mesame. É desafiador para mim porque eu tenho que estar a cantar e a misturar e é sim muito desafiador, mas eu aceito desafios, eu quero sempre inovar e quero levar sempre a bandeira de Angola muito além das nossas fronteiras. Angola é muito mais grande, é muito maior do que parece. Angola é mesmo muito grande. Balanço positivo, temos uma agenda recheada. Numa província banhada pela chuva, houve um palco que brilhou mais alto e uma noite que provou quando a música é verdadeira, não se consegue silenciar. Mas nem tudo são só sorrisos. Voltemos ao assunto que marca o dia de hoje. As fortes chuvas da madrugada deste domingo em Benguela provocaram a destruição total da ponte rodoviária sobre o rio Halo, na Estrada Nacional 260, comprometendo assim gravemente a circulação entre os municípios de Caimbambo e Cubal, no interior da província de Benguela. Além da infraestrutura rodoviária, o mau tempo causou igualmente o colapso da ponte ferroviária sobre o mesmo rio, interrompendo a circulação do comboio do caminho de ferro de Benguela entre as províncias de Benguela e Uambo, no município do Caimbambo, localizado a cerca de 116 km da cidade de Benguela. Os danos são considerados significativos. A circunscrição administrativa encontra-se neste momento isolada por via rodoviária, dificultando a mobilidade de pessoas e bens. A água começou a vir aqui a partir das 2 horas de madrugada, quando a enchente atingiu a ponte e a outra cápsula que havia restado na primeira queda desabou à volta das 3, 4 horas com a correnteza, conforme você está a ver essas enchentes, e de facto causou um enorme prejuízo na travessia de pessoas e bem para outros municípios. Estamos interditados, sem passagem, nem irmos para Benguela não vamos, para Cuba não vamos, então na verdade estamos numa ilha. Neste preciso momento precisamos da intervenção tão rápida do nosso governo, pelo menos que nos instalasse uma ponte aqui metálica que para mais ou menos venha permitir a passagem ou a travessia para que haja uma boa circulação. Outra infraestrutura afetada foi a ponte sobre o rio Ondio, cuja estrutura sofreu um desabamento parcial, impedindo também o tráfego rodoviário entre Caimbambo e Catengue, igualmente ao longo da Estrada Nacional 260. Isso aconteceu a partir das 19 horas, quando a chuva estava a chover. No momento, quando a água veio com muita força, abriu mais um novo caminho. O primeiro caminho já tinha abrido.
Sim, até estragou muitas hortas ali embaixo. Queremos que as máquinas para meter o entulho das pedras, porque a ponte aqui não partiu, só partiu de lado. De acordo com a administradora municipal de Caimbambo, Miraldina Torres, a situação é crítica e exige respostas urgentes. Nós estamos na estrada 260, é uma estrada nacional muito importante. Nós nesse momento estamos sem comunicação com a nossa comuna do Yangombe, com a nossa comuna do Caiave, nem por via terrestre, nem por via ferroviária e mesmo por via aqui do Rio, né? Nós também não conseguimos fazer a travessia porque as águas estão muito, as correntes estão muito fortes e a qualquer momento o caudal pode subir, que constitui um outro risco para a segurança e a vida humana e não conseguimos arriscar. Nesse momento o Caimbambo está sitiado. As chuvas intensas provocaram ainda o transbordo do rio Halo, destruindo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável, deixando várias comunidades sem acesso ao abastecimento regular. As autoridades locais apelam à calma e garantem que decorrem esforços para a reposição das infraestruturas essenciais e assistência às populações afetadas. Vamos continuar a manter a calma das pessoas, porque nós sabemos que há uma equipa a movimentar-se junto do governo provincial e contactos também já foram feitos junto do governo central no sentido de se mitigar essa situação num curto espaço de tempo. Esta é a nossa esperança, é a esperança também que queremos passar ao nosso povo, é uma situação provisória. Infelizmente, há coisas da natureza que nós não conseguimos controlar, medidas estão a ser tomadas para mitigar. Numa altura em que se mantêm em alerta devido à previsão de continuidade das chuvas na região. É com esta preocupação em Benguela que terminamos a edição de hoje do Mais Domingo. Boa noite. Mais domingo.